Sou a professora doutora Débora Pedrotti, sou ministrante dessa disciplina escrita científica e hoje nós vamos trabalhar com a segunda aula da nossa disciplina, segunda aula online. Vou começar a gravar aqui e aí aviso todo mundo que essa aula está sendo gravada e que vai ficar disponível no ambiente virtual de aprendizagem para que vocês possam ter um momento assíncrono assistindo a aula. Mas vou dar mais uns 5 minutinhos aqui, até que chegue algum aluno, senão a gente inicia a aula. Então, vou esperar uns 5 minutinhos, que pode ser o tempo que alguém tenha para entrar.
Então, pessoal, já dei os minutinhos aqui, nós esperamos 7 minutos, e aí agora eu quero ir conversando com vocês sobre a nossa segunda aula da disciplina Escrita Científica. A primeira aula foi na semana passada, então só para a gente rever um pouquinho o que é a escrita científica, né? É esse estilo de redação formal, que foi a primeira aula. Então, é uma escrita que tem um estilo de redação formal, esse estilo é claro, tem que ser objetivo e é utilizada pelos pesquisadores para comunicar os resultados da sua pesquisa para a comunidade acadêmica. Então, a escrita científica, ela se dá no âmbito das construções acadêmicas, tanto da graduação quanto da pós-graduação. A escrita científica também tem alguns estudantes que já começam a se familiarizar com ela também no ensino médio, né? Nós temos alguns estudantes que fazem parte de projetos de pesquisa no ensino médio. Então, a escrita científica ela é essencial no ensino superior. Permitir. Olá, Marlene. Acho que a Marlene tentou entrar e não deu certo. Ah, tá aqui. É Marlene, né? Oi, Marlene, boa noite. Você consegue ligar o seu áudio para a gente falar um pouquinho? Ah, ok, boa noite, minha querida. Marlene, eu sou a professora doutora Débora Pedrotti, estou trabalhando aqui com a disciplina Escrita Científica. Acabei de dar início à aula, falei, vou dar uma esperadinha aqui para ver se entra algum aluno, né? A aula sempre fica aí, então, gravada para vocês também assistirem depois no momento síncrono, mas é importante que você esteja presente, eu fico muito feliz. Seja bem-vinda. Essa disciplina, Marlene, eu acho que você deve ter assistido a aula passada por meio do ambiente virtual de aprendizagem. Essa disciplina é escrita científica. Então, a escrita científica é um estilo de redação formal, clara e objetiva, que é utilizada por pesquisadores, graduandos, graduandas, pós-graduandos, e pesquisadores também, doutores das universidades federais, das instituições de ensino superior, na verdade, para que a gente possa comunicar os resultados das nossas pesquisas para a comunidade acadêmica. Então, na aula anterior, eu estava aqui trazendo um pouquinho da aula anterior, nós trabalhamos com o que é escrita científica, como que ela se dá, a importância dessa escrita científica para a gente, o que é uma linguagem científica, o que são os textos científicos. Então, nós trabalhamos nesse sentido. E aí, na aula de hoje, nós vamos trabalhar algumas normas técnicas para a construção dos textos científicos, então, as normas técnicas de ABNT e periódicos, e também como a gente constrói as referências bibliográficas, também utilizando aí algumas normas técnicas que têm, ou cada uma, às vezes as revistas têm algumas normas específicas, e a gente hoje vai trabalhar um pouquinho com isso. Você já fez algum trabalho científico, Marlene, aqui na graduação? Se quiser, pode responder pelo chat também, às vezes, né, não consegue estar participando, mas fica à vontade, tá? Você é super bem-vinda, fico feliz. Primeira aluna que aparece aqui, ó. Nunca fez, Marlene? Então, mas ainda vai fazer. Ao longo vai ter aí os seminários temáticos, né? No seminário temático, quando a gente relata o trabalho que se fez, é uma forma de escrita científica. Então, você tem uma escrita acadêmica, né? Uma escrita um pouco mais elaborada, que vai utilizar de uma linguagem coloquial e com alguns termos que são próprios da academia. Então, hoje, voltando aí um pouquinho na aula passada, a escrita científica, ela é importante, porque ela promove a difusão do conhecimento, então a gente constrói o conhecimento na universidade e em outros institutos de pesquisa,
E a gente tem que difundir esse conhecimento, porque o conhecimento ele não vai ficar só para nós, ele vai ser difundido para as outras pessoas. A forma que a gente vai utilizar para difundir esse conhecimento é por meio da escrita científica. Então, a escrita científica ela é uma escrita rigorosa, porque ela tem que garantir o rigor e a credibilidade aos resultados de pesquisa que os pesquisadores estão colocando. Ela permite o intercâmbio, né, a troca entre pesquisadores também, que é uma questão importante, e contribui aí para o avanço da sociedade da ciência. Então, a gente viu, e foi um dos exemplos que eu dei também na aula passada, que a gente, na época da pandemia, nós ficamos, muitos, os pesquisadores agiram de forma bem rápida, né, em função até de todo o potencial tecnológico que se tem hoje em dia, e isso fez com que esses pesquisadores conseguissem descobrir uma vacina, né, e aí também depois conseguisse aí que essa vacina fosse distribuída aí para as demais pessoas. Não tem problema, Marlene, está no trabalho, você está acessando o celular, mas fica aqui também, tá? Pode ficar tranquilo. É bom ter você aqui com a gente, viu? Então, quando os pesquisadores, né, encontraram a vacina, eles têm que comunicar, então, isso. Como que a gente comunica achados de pesquisa? Por meio da autoria de artigos que a gente publica em algumas revistas científicas. Então, hoje a gente vai tratar de algumas questões específicas, que são como que eu consigo comunicar uma pesquisa por meio da escrita científica? Se ela tem rigorosidade metódica e ela tem que corroborar com os resultados da pesquisa, e que é para que a população também tenha certeza que aquela pesquisa teve uma rigorosidade metódica e acadêmica, nós precisamos comunicá-la de maneira certa, né, os resultados da pesquisa. Para isso, hoje, nós vamos trabalhar, então, algumas normas da ABNT, vamos trabalhar com alguns periódicos e como que se constrói referências bibliográficas. Lembrando um pouquinho ainda da aula passada, que nós trabalhamos a questão de um resumo simples, um resumo expandido, trabalhamos o artigo científico, que ele tem muito mais a ver com a aula de hoje, que esse artigo científico ele vai ter normas próprias para poder colocar em alguns periódicos ou em eventos, em revistas, que a gente vai conhecer as bases agora. Um artigo científico, então, ele tem que ter a clareza do problema que ele investiga, dos objetivos, da metodologia, dos resultados que se teve, e fazer a discussão desses resultados à luz do que já se tem na ciência. Então, o artigo científico ele é essencial e ele utiliza da escrita científica. Desculpa. Também falamos bastante que a gente vai trabalhar com relatórios técnicos, né, no nosso curso de bacharelado em ciência e tecnologia, a gente trabalha com vários relatórios técnicos ou relatórios de pesquisa, que é um documento mais descritivo, mas que vai trazer também os procedimentos, as etapas e resultados de uma investigação que se fez. Pode ser utilizado tanto em contextos institucionais, laboratoriais ou de extensão. E aí vocês vão ver aí ao longo do curso que nós temos vários contextos de laboratório que a gente utiliza também a questão do relatório técnico. Então, o relatório técnico é bem importante aí no nosso curso. Desculpa. Aqui, eu queria discutir um pouquinho com vocês, se vocês conhecem, né, a questão dos periódicos científicos. Os periódicos são, geralmente, revistas que a gente pode também estar
colocando os resultados da nossa pesquisa. Eu trouxe aqui alguns periódicos, um pouco da nossa área. Então, nós temos aqui a Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, a Revista Brasileira de Estudos de CTS, que também é importante para que a gente consiga organizar aí as questões, né, do curso. Deixa eu ver só se conseguiu entrar alguém aqui que estava pedindo. Não. Mas eu permiti, mas acho que pode ser que tenha caído. Aí, B. Olá, B, boa noite, tudo bom? Está conseguindo nos ouvir? Olá, boa noite. Estou sim, obrigada. Não estou te ouvindo. Não está ouvindo? Deixa eu aumentar. Acho que não está saindo o som aqui, B. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, B, não vai sair mesmo, porque o som agora vai. Está conseguindo ouvir, minha querida? Estou. Boa noite, professora. Tudo Boa bem? noite, tudo bom? Tudo jóia. Prazer, sou a professora Débora. Muito prazer. Bom, Desculpa ter deixado vários recados, mas eu acabei esquecendo da questão do horário não tem problema, de tá, B? informar vocês. Como que é o seu nome? Beatriz. Beatriz. Ah, e você gosta que chame você de B? Não, é por conta do e-mail mesmo, que eu Aham. acabei registrando como B, né, Beatriz. Ah, legal, B. B, nós estamos aqui, então, com a disciplina de escrita científica. Você está matriculada, você está matriculada, Sim, tá? Que semestre você está? olha, eu iniciei o curso e aí eu tive que trancar e estou retornando. Então, eu Uhum. estou na reoferta que vocês Dessa chamam, né? disciplina. Então, tá bom, vamos lá, então, né, B? Vamos embora, agora É, tem que ir de agora qualquer vai. jeito. Agora Vamos vai, terminar, né, minha querida? com Olha certeza. só, na aula passada eu falei um pouco, eu não sei se você conseguiu assistir, mas está gravada, tá? Uhum, eu vi. Eu É, vi que aí estava a gente, gravado e você sabe. isso, aí a gente começou a trabalhar um pouquinho a escrita científica, tá? Aí agora eu estou apresentando os periódicos científicos, que são revistas onde a gente pode escrever artigos científicos, frutos de pesquisa, e aí a gente publica nessas revistas. Então, a escrita científica, ela tem a ver com essa rigorosidade da ciência, é uma escrita focada também, né, para que a gente consiga falar sobre a nossa pesquisa, relatar as pesquisas. Aqui hoje eu trouxe alguns periódicos que para o nosso curso são importantes. Um deles Uhum. é a Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia, que é importante para nós, a Revista Eletrônica Científica, Inovação e Tecnologia. Aí nós vamos ter vários periódicos. Tem uma outra revista que é da Unig, que é Ciência e Tecnologia. Tem uma outra revista aqui, ó, que é Plantando Conhecimento e Colhendo Ciência Sustentável. Tem a Ciência Tech. Então, nós vamos ter várias revistas onde a gente pode estar colocando os nossos artigos científicos. Então, os artigos científicos, geralmente, eles advêm de projetos de pesquisa ou até projetos de extensão, que a gente pode fazer um relato do que se viveu, né, do que se experimentou nesse projeto de extensão e colocar aqui para a comunidade científica. É a forma que os pesquisadores têm de trazer as suas pesquisas, os resultados das suas pesquisas. Então, é importante que a gente aprenda, e na academia a gente vai fazer isso muito. Você já participou do seminário integrador? Que eu estava, na outra turma que eu estava, nós começamos a montar, mas quando estava já previsto para ser apresentado, eu tive que trancar o curso.
então não fui à frente. Uhum. Mas nós começamos a já ter uma ideia do que ia ser necessário, o que nós estaríamos apresentando na época, né. E eu acredito que mantém, né, pelo que eu já ouvi, já tem Mantém. bastante. Uhum. A gente mantém o seminário integrador, sim, B. Então, B, é bom que você já conseguiu, né? Já iniciou um trabalho para o seminário integrador, porque você conseguiu perceber que ele tem uma sequência que tem a ver com o método científico, né? Então, vocês fazem um projeto, fazem uma pesquisa, aplicam e depois trazem esse resultado do que foi aplicado. Nesse último seminário integrador, nós trabalhamos em grupos. Então, deu muito certo, nós tivemos vários trabalhos importantes e bem interessantes para o curso. E aí, B, o que é bom também de você ter participado? Que você já começa a reconhecer a escrita científica. Então, para os trabalhos acadêmicos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, nós utilizamos essa escrita científica, que é uma escrita mais elaborada, que é uma escrita que vai se utilizar de termos técnicos, que ela tem toda uma regra de organização de estrutura de texto. Então, isso é muito bom que você já tenha vivido essa experiência. Toda essa experiência que acontece no seminário integrador, nós podemos depois também, se a gente tem uma pesquisa aprimorada, com resultados robustos, a gente pode fazer dela um artigo científico ou um resumo expandido e apresentar em anais de eventos, apresentar no evento, né, mandar para uma revista, passa todo por um corpo editorial, mas ela tem, então, uma escrita um pouco mais adensada do ponto de vista conceitual de alguns termos da ciência. E aí a gente apresenta aqui algumas revistas que são importantes para a ciência e para a tecnologia, que tem a ver com o nosso curso, já também para que vocês consigam vislumbrar aí algumas questões que vocês podem também apresentar alguns trabalhos. Então, eu destaquei duas revistas. Uma revista é a Revista de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Roraima, que é um periódico eletrônico, que tem aí submissão e publicação contínua, então está sempre aberto, né? E essa revista busca difundir temas relacionados às ciências exatas e tecnológicas. E aí ela tem indexadores, tem bases eletrônicas de divulgação, portal CAPES, o Google Acadêmico, e isso acaba dando mais visibilidade para o artigo. Uma outra revista que a gente viu no primeiro slide lá, quando eu começo a falar das revistas, é essa revista, que é a Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia. Para nós, professores que atuam no curso de Ciência e Tecnologia, essa revista brasileira é bem importante, porque ela vai divulgar pesquisas que tenham por objeto o processo de ensino-aprendizagem. Hoje eu estou um pouquinho ruim da garganta, viu? Eu peço desculpa, tá? Imagina. Tinha que ter feito um chá, né? Quentinho aí para melhorar. Pois é. Mas essa revista, então, ela é importante para nós que atuamos aqui nos cursos de ciência e tecnologia, porque ela também vai auxiliar na produção de conhecimento de novas estratégias pedagógicas que se tem. A revista, então, também é uma revista que sempre recebe artigos, ela tem também essa questão da continuidade, ela está sempre aberta, e aí os manuscritos, os artigos em si, né, manuscritos, não vai sair, manuscritos, não consigo. Aí, obrigada. São publicados, né, imediatamente a sua aprovação. Mas aí passa também por um comitê editorial, tem alguns artigos que o artigo volta para os autores para que eles façam algumas alterações que são solicitadas pelos pareceristas, os artigos têm que ter aí revisão na língua portuguesa, no espanhol, no inglês, mas não é tão difícil quanto parece. Às vezes a gente fala, não, eu nunca vou ter chance de publicar, né, um artigo assim.
mas a gente tem sim, tá? A gente tem vários estudantes que fazem artigos aqui na graduação, na pós-graduação aí é obrigatório, mas tem alguns estudantes na graduação que produzem algumas pesquisas, e essas pesquisas a gente acaba encaminhando para revistas e tudo mais, e nós temos tido bons resultados. Então, tomara que o seu próximo seminário integrador, B, a gente consiga aí, né, desenvolver a partir dele um resumo expandido, ou um resumo para um congresso, alguma coisa assim, você pode ir se organizando aí. Você é de que polo, B? Eu sou de Cuiabá. Ah, você é de Cuiabá? Ah, Uhum. que O bom. polo é Cuiabá, né? Eu moro em Santa Catarina. Não acredito. Eita, que desafio, hein? Pois é, Você mora em qual cidade? eu moro em Tubarão. Ah, eu conheço. Que É, legal. Legal, eu vou bastante. Geralmente, final do ano, a gente vai para Florianópolis. hum, Gosto bastante daí. é legal. Então, aqui eu trouxe alguns periódicos, links, eu vou deixar depois disponível lá, né, na nossa sala. Vou tentar abrir aqui o periódico CAPES, eu acho que eu vou ter que, isso, deixa eu só parar de, vou ter que parar esse compartilhamento e compartilhar um outro aqui Uhum. para você dar uma olhadinha aqui, ó, e os alunos depois que entrarem, né? Então, esse portal de periódicos da CAPES é um portal importante, onde a gente vai buscar aí vários livros, revistas, né? Então, é um portal que a gente tem também como pesquisa. Então, você pode buscar por assunto, aqui, vamos buscar por assunto aqui, ó. Vamos por ciência e tecnologia, para ver o que aparece. Ó, então tem uma busca grande, ó, traz várias. Então vai trazer política de ciência e tecnologia, inovação e saúde, ó. Só com essas palavras que eu coloquei: ciência, tecnologia e inovação no Brasil, poder, política e burocracia na arena decisória. E aí, aqui é um portal que nós vamos ter várias revistas, tem um acervo importante que a gente pode colocar aqui, deixa eu colocar revistas, vamos ver o que vai aparecer. Então, temos várias revistas, né, que vão apresentar artigos relacionados, e aí tem várias formas de busca, né? E a gente pode ir colocando aqui os filtros, ó, do ano de criação, se aqui é produção nacional ou não, ó, e ele vai te dando aqui os indexadores que se tem, revisado por pares, se esses artigos foram revisados por outras pessoas. Aqui tem áreas que a gente pode selecionar, ó, ciências humanas, ciências da saúde, áreas multidisciplinares, engenharias. Então, esse aqui é o portal periódico da CAPES, que é uma forma também da gente utilizar aí importante nas nossas buscas, também para que a gente consiga fazer alguns trabalhos, produzir trabalhos científicos, a gente pode ir aí no periódicos CAPES. O outro que a gente tem é o Cielo. Eu vou apresentar aqui ele, apresentar outra coisa, deixa eu pôr o Cielo aqui, ó, Ah, esse de baixo. que também tem uma lista de periódicos aqui, ó, em ordem alfabética. Então, a gente vai ver, ó, que tem tudo que é tipo de revista. Acta Botânica Brasílica, essa daqui eu já publiquei. Tem várias revistas, ó. E aí você consegue, vamos tentar ver se a gente consegue colocar aqui pela temática. Vamos pôr aqui para filtrar ciência e tecnologia. Ver se vai dar certo aqui nos periódicos. Tentar ir aqui nas grandes áreas.
Ó, ela vai trazer aqui várias e várias. Nós vamos ter conservação da biodiversidade, biologia. Então, tem várias áreas aqui, onde nós vamos ter ó, o desenvolvimento das ciências. Vamos ver aqui, ó, a gente tem então ambiente, sociedade, ciências florestais, e aqui, assim por diante. Então, nós vamos ter aqui no Cielo também uma lista de referenciais, uma lista de revistas que a gente também pode estar procurando aí para a gente ir organizando as nossas bases, né, de pesquisa e tudo mais, ó. Anais da Academia Brasileira de Ciências, deixa eu ver, ele abre aqui, ó, e aí tem os artigos mais recentes, e a gente aqui é uma infinidade, né, que a gente pode estar trabalhando, que para a gente é bem importante, né, para a gente que está na graduação, que procura bases epistemológicas, isso é bem importante. Depois a gente tem um catálogo de teses da CAPES também, onde a gente vai encontrar aqui, deixa eu só colocar ele aqui para você ver. Ó, esse é o catálogo de teses e dissertações da CAPES. Então, vou tentar ver se a minha tese está aqui ou a minha dissertação de mestrado. E procurar pelo autor, né? Ó, aparece aqui todos os trabalhos que eu tenho aqui, né? Que eu publiquei e que passou aqui pela CAPES. Então, vai aparecer aí tudo que eu tenho de artigos de resumos, de artigos em livros, de artigos em revistas, ó. Então, tem várias coisas aqui, ó. A gente vai ter várias coisas que eu já publiquei, então, que eu participei, e aí vai para uma sequência, olha só. São muitas coisas, né? Porque eu sou professora universitária, então a gente tem que ter aí tudo isso, né? Não tem jeito, ó. E a gente vai publicando, vai fazendo, né? Produzindo material didático. Então, aí nós temos várias coisas que eu já trabalhei e que a gente conseguiu, então, procurar pelo nome, né? E aí deu certo, só para você ver a infinidade de coisas que a gente tem aí para poder trabalhar de revistas, né? E também aonde a gente pode procurar por diversos autores, pelas temáticas. Então, eu vou deixar depois essa aula, eu vou pedir para os meninos subirem, pessoal, né, para os modeladores, subir e deixar para vocês à disposição lá, tá? E Que aí, todas as, desculpa, pode falar, e todos eles estão linkados com a parte acadêmica, né? todos estão, B, todos estão Uhum, sim, né? Então, assim, o Cielo vai ter várias revistas lá, né? Nós vamos ter o portal CAPES, que é dissertações e frutos de dissertações e teses. Então, também uhum, a gente tem lá, está tudo isso reunido. É bem organizado essa questão, né, dos repositórios. Então, é uma informação segura. Então, você vai uhum, a gente sempre fala para se procurar, sabe, B, essas questões bem seguras, que são fontes nacionais, né, de renome uhum. nacional, e tem da CAPES, né, que é do aperfeiçoamento aí do ensino superior. Então, a gente sempre pede para que se procure, né, esses sites, e a partir deles que vocês coloquem temáticas necessárias para a construção desses trabalhos, tá? Uhum. Você já conhecia algum deles, Bê? Eu já tinha ouvido falar algumas coisas do Cielo, por conta de algumas publicações na parte da área da saúde também. A ABNT vira e mexe também aparece, né, várias coisas, e agora com essa parte dessas, como é que eu posso falar, publicações que são, às vezes as pessoas fazem plágio, tudo, começou a, né, falar e ter uma maior visibilidade em relação a isso, porque quando você vai estudar, está estudando, ou inicia, ou vai fazer um trabalho, tem todo,
sempre essa questão de que você da segurança, né, do que você está pesquisando, publicando, né, e o que você vai apresentar, porque com essa globalização e com, né, com a vou falar advento, mas talvez seja até outra palavra, né, da internet e tudo, apareceu muita coisa boa, mas muita coisa ruim também, né. E tendo em mãos, né, algumas coisas, as pessoas acabam sempre, né, dependendo da índole e tal, acaba sempre, né, você fazendo uso inapropriado. É isso Então, mesmo. E a gente pode citar todos esses, né, essas que eu te fui falando aqui para vocês, todos esses sites, são repositórios de questões que a gente pode citar, sim, devemos citar, até pela questão da ética na pesquisa, a gente uhum, deve citar, e sempre está falando sobre os autores, quem são os autores, aonde que encontra, aonde que, da onde vem, né, B? Não tem problema nenhum. Ao contrário, né? uhum, Nós não vamos escrever coisas que já estão escritas. Então, uhum, nós vamos só avançar nessa pesquisa. E aí, mas a gente tem que citar quem que fez isso, como que isso foi feito, né? Os autores, dar crédito ao trabalho das pessoas, né? Isso é importante. uhum, Então, para que a gente consiga estruturar os trabalhos científicos, a gente tem uma estrutura geral do trabalho acadêmico, né? E a gente utiliza, né, no Brasil, a gente tem utilizado na maioria dos programas de pós-graduação, alguns têm algumas regras próprias, mas eles sempre têm algumas outras associações também que fazem algumas normas, mas maciçamente a gente utiliza as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Então a gente sempre fala assim, uhum, tem que usar a ABNT, está nas regras uhum, da ABNT, e agora a gente vai compreender o que são essas regras da ABNT, né? E aí, de forma geral, essa associação ela vai ter várias regras, então, o que a gente chama de norma, né? Chama NBR, então é norma, tipo assim, para apresentação gráfica de trabalhos. Então, que normas a gente se utiliza na academia, no curso de ciência e tecnologia, para apresentação gráfica dos trabalhos? Então, papel A4, digitado em fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, no texto, nas citações longas, né? Mais de 4 linhas, a gente utiliza a fonte 10, margem superior esquerda superior e esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros. Espaçamento entre as linhas 1,5 entre linhas, 1,5. Citações longas, notas e referências com espaçamento simples. Então, cada uma dessas normas vai determinar algumas formas que a gente tem para escrita científica. E aí a gente tem que atender essas normas, senão o trabalho acaba não sendo aceito por algumas revistas ou algum congresso também, porque não está dentro das normas. Então, lembra, tinha um locutor que falava a norma é clara, né? Eu não lembro que era um de futebol, eu não sou muito ligada nisso. E aí a regra é clara, ele falava, né? Então, aqui, uhum, ao invés de a regra é clara, a norma é clara, né? E aí a gente traz o número da norma. Então, essa disciplina é para que a gente consiga fazer esse exercício de escrita acadêmica, né? E aí, cada uma essas normas mudam, né? E aí a gente tem que estar sempre procurando aí ver o que mudou, mas nunca são mudanças tão radicais, né? São mudanças simples, que tem mais a ver com a estrutura do que qualquer outra coisa. Tem como que você faz numeração de páginas, no canto superior direito, a partir da introdução. Tem algumas páginas que a gente não numera, né? Não conta como numeração. Tem alguns elementos obrigatórios na estrutura geral de um trabalho acadêmico. Então, tem a capa, a folha de rosto, onde vem o nome do autor,
quem orientou aquele trabalho, tem o resumo, tem o sumário, que a gente também chama de índice. Então, lá no sumário vai estar tudo que aquele trabalho vai tratar, página por página, etapa por etapa, a forma como o autor fez o trabalho em si, né? Então, vai ter que ter lá introdução, desenvolvimento, conclusão e referência. Então, esses são elementos obrigatórios para um trabalho científico a partir da NBR 14724, que a última atualização foi em 2023. Então, nós vamos ter normas para que a gente possa fazer os trabalhos científicos. E é importante que a gente tenha, né? Hoje, tem algumas pessoas que vão falar assim, professora, mas a inteligência artificial, se eu colocar lá, né, e fazer o prompter lá, falar, coloque esse trabalho segundo a norma NBR 14724/2023. Ele vai fazer para você? Sim, vai fazer. Mas você tem que falar, você tem que saber fazer, para você também conferir se a inteligência artificial fez como deveria ter sido feita, e você, no texto, você vai utilizar, do ponto de vista ético, falar que você utilizou da inteligência artificial, né, de qual inteligência artificial você utilizou para fazer essa organização do trabalho. Então, assim, a gente tem discutido bastante o uso da inteligência artificial, mas ela está posta, né? Nós vamos conviver com ela e é bom, né? É uma coisa boa que veio aí, né? Inteligência artificial generativa, na verdade, que eu estou falando. Então, só que a gente tem que falar que a gente usou. Forma, não tem problema, o problema é conteúdo, né? A forma é mais tranquila da gente fazer, mas o conteúdo, aí ele tem que ser do pesquisador, né? Inteligência artificial, você pode utilizá-la para alguns elementos, mas o conteúdo da pesquisa, os resultados, as discussões, isso tem que ser do autor. Quem faz isso é o autor da pesquisa, né? Acho que isso é importante que a gente fale. Uma outra norma que vai falar sobre citações, como que eu vou citar um autor? Então, a gente tem um autor que na educação a gente usa bastante, que é o Paulo Freire, né? Paulo Freire fala que a educação é um ato político. Então, a educação não é neutra. Então, você educa para que as pessoas tenham criticidade, que elas consigam olhar para o mundo onde elas habitam, onde elas vivem, e olhar aquele mundo com um olhar político, não político partidário, mas a partir desse olhar de você compreender, inclusive, as mazelas do mundo, né? O que a gente tem no mundo. Então, quando você vai fazer uma citação direta, curta, que a gente fala que é até 3 linhas, a gente vai utilizar o que o autor falou, literalmente, entre aspas. E aí, como que a gente vai fazer? Segundo Paulo Freire, 1996, página 35, abre aspas, a educação é um ato político, porque tem a ver com o que ele falou. Então, a gente vai citar literalmente o que o autor falou. Quando a gente vai fazer uma citação direta, então, se a gente quisesse utilizar aqui mais 4 linhas, né, aqui do que o Paulo Freire falou, além só dessa palavra, dessas palavras que provavelmente se constituem uma linha, a gente vai utilizar mais de 3 linhas, com recuo de 4 centímetros, fonte 10, sem aspas. Se a gente vai fazer uma citação indireta, então, a gente vai falar, aqui eu dei 2 exemplos. Esse do Paulo Freire, educação é um ato político, que é uma citação direta, ele falou isso. Mas se você for ler Paulo Freire e não quiser fazer essa transcrição literal, você vai falar assim, Freire, 1996, afirma que a educação é uma prática política e libertadora. Então, você leu além do que está colocado aqui, educação é um ato político, e você também traz nuances do seu pensamento, da sua reflexão, e você coaduna com o que Paulo Freire falava, que é uma citação indireta. Se a gente for usar uma citação da citação, se a gente não tem acesso àquela obra original,
né, ao livro original, você vai ler, entra aí no Cielo, ou algum, né, nessas bases, nas teses aí e dissertações, e aí você vai falar assim, você vai ler alguém que citou alguém, só que você não consegue achar a obra original. Então, você vai usar o APUD, né, aí vai colocar APUD, o trabalho que você achou. Por quê? Porque a gente também tem que fazer isso. Às vezes a gente não lê a obra original. E aí a gente acaba lendo o autor sobre a ótica de uma outra pessoa. E é importante que a gente tenha clareza disso para a gente ser justo com aquele autor também. Aqui a gente vai ter, então você vai ver que vai ter norma para tudo. E por isso que eu vou disponibilizar esses slides que eu acho que é importante. Então, a gente tem uma norma, a 6028 de 2021, que é para como a gente, a organização de resumos e palavras-chave. Na graduação, a gente apresenta muitos resumos em congressos, às vezes tem algum colóquio, alguma coisa. O resumo ele deve ter, então, entre 150 a 500 palavras, e para todo o resumo, a gente utiliza palavras-chave. Então, são as palavras-chave daquele trabalho. Geralmente são de 3 a 5, a gente acaba utilizando sempre 3, mas pode-se fazer até o uso de 5, vão ser separadas por pontos e finalizada com ponto. Na verdade, é assim, B, e aí eu estou falando para B porque é B que está presente, mas né, depois as pessoas que assistirem de forma síncrona, o que é importante dessas normas? É que a gente consiga fazer esse exercício da escrita. Então, nós vamos ter uma atividade, que é a atividade final da nossa disciplina, que eu vou até tentar fazer em sala de aula, vou tentar que vocês façam em sala de aula, que é para a gente utilizar as normas. Porque a norma pela norma, ela acaba não tendo muito significado, né? Então, quando você utiliza as normas, aí você passa a ver um significado no que a gente está falando aqui, senão parece que fica uma coisa muito superficial. Então, como que eu faço o sumário, que é uma parte obrigatória de uma escrita científica, né? De um trabalho científico, de um artigo? Então, você deve listar todas as seções e subseções, escrever de forma gráfica, utilizando Arial, o Times, né, que é um tipo de letra, a ordem do texto, essa tem que ser uma numeração à direita, alinhada. Então, quando a gente coloca isso em prática, isso é importante, porque a gente consegue ver essa norma sendo colocada em prática. Uma outra questão, até aqui você tem alguma dúvida, B? Quando essas normas. Quando a senhora falou da apresentação do resumo, é um em específico ou em um trabalho pode conter mais de um? Ou ele é linkado ao título, né, ao título do trabalho ou da tese, e aí é um específico, é isso? Ou pode ser mais de um? É assim, quando a gente faz um trabalho de conclusão final de curso, né, um TCC, ou quando a gente faz uma tese, você já conhece mesmo, quando a gente faz uma dissertação, tem que ter um resumo, tá? Quando você vai publicar um artigo, você tem resumo. Mas, às vezes, a gente participa de alguns congressos, que um congresso pede, que você fala assim, você pode se inscrever, ou trabalho completo, ou resumo ampliado, ou um resumo simples. Então, essa regra de resumo, essa norma para resumo, ela vai ser para todos os resumos, tá? No resumo simples. Então, tá tudo aqui, tá? Se você for, é porque eu estou trazendo poucas coisas, estou apresentando a norma e algumas coisas que são mais amplas e que a gente usa de forma mais corriqueira. Mas aí ela diz respeito a todos os resumos, tá? E o resumo é uma forma que a gente utiliza muito na graduação, para poder, né, apresentar trabalhos em congressos e tudo mais, então é uma forma bem característica da graduação, tá? Eu diria assim que o resumo ele acaba sendo um resumo do trabalho completo. Você vai apresentar o objetivo, o problema de pesquisa,
a metodologia, os resultados, as discussões e as conclusões. Mas você tem que apresentar isso entre 150 a 500 palavras. Então, é um trabalho sofisticado, na verdade. Você acaba resumindo todo o seu trabalho, né? Todo o seu trabalho de um artigo, ou de uma dissertação, ou de uma tese, num resumo. E aí, Bê, o que é importante? Os trabalhos, a primeira coisa que se faz quando a gente faz levantamento bibliográfico, estado do conhecimento, estado da arte, que são metodologias para que você consiga achar informações e trabalhos já publicados sobre aquela temática, a gente vai sempre no resumo. Então, a gente sempre toma conta muito cuidadosa do resumo, porque ele é uma parte importante, que é o que vai difundir o teu trabalho. Então, o resumo, você sempre vai ver assim, nas bancas, a gente sempre vai falar do resumo, tá? Parece que é uma coisa simples, mas é como o teu trabalho vai ser lido pela comunidade acadêmica, sob a ótica de outros pesquisadores. Então, o resumo ele é bem importante nesse sentido. Aí aqui a gente tem mais numeração progressiva das sessões, tem uma forma de você, também tem a norma para isso, a 6024 de 2021, ilustrações e tabelas. Então, a gente olha um trabalho assim, você fala, puxa vida, você pode fazer como você quiser. Não, tem regra, né? Então, por isso que o trabalho científico, ele é um trabalho cuidadoso, de uma escrita bem feita, porque ele tem que ter regra, ele vai comunicar achados de pesquisa. Então, para as ilustrações e tabelas de um trabalho científico, a gente tem duas normas. Uma NBR 14724, que vai trazer regras gerais, e uma do IBGE, que traz regras para a tabela. Então, aqui a gente tem duas regras, e aí é importante que a gente veja, né? Então, aí elas trazem que toda, né, tem que ter legenda acima da tabela, tem que ter legenda abaixo da figura. Se você for apresentar 10 tabelas no seu texto, você tem que apresentar lá tabela 1, tabela 2, tabela 3, na figura 1 diz respeito a tal, figura 2 diz respeito a tal. Então, a gente sempre tem que trazer essas informações. E as ilustrações e as tabelas, quando elas aparecem no texto, elas devem ter sido citadas no texto antes que você apresente. Então, a gente vai falar assim, na figura abaixo, aí você apresenta a figura abaixo, tá? Na tabela a seguir, aí, então você sempre apresenta, faz esse chamamento no texto para que você possa apresentar aí ilustrações e tabelas. Aqui, a gente vai ter uma coisa que também é um pouquinho mais complicadinha, que tem a ver com as referências bibliográficas, que é a forma como a gente vai citar os autores. Então, ao longo do texto, eu vou citar aqui a B. Silveira, né? A B. Silveira trata no artigo sobre tal coisa, isso, isso e isso. Então, eu citei você ao longo do texto, ou algum outro autor ao longo do texto que eu estava escrevendo, que eu estava redigindo. Quando eu vou nas referências bibliográficas, todo autor que eu cito no meu texto, ele tem que estar descrito nas referências bibliográficas. Então, eu tenho que conseguir saber da onde que foi tirado o trabalho que você apresentou, que eu falei sobre você. Então, você fez um artigo, vamos falar um artigo que fala sobre... Você tem alguma outra profissão, Bê? Eu sou da área da saúde, Então, mas eu não estou... Você está atuando? Não. Não? Tá. Então, você atuava em que setor da saúde? Você já atuou? Na parte de cuidados domiciliares. Então, tá. E aí, eu vou citar assim, então, segundo B. Silveira, os cuidados domiciliares são essenciais para que o paciente tenha mais tranquilidade, que ele se recupere junto à família,
né, em casa, tal. Nem sei se tem a ver, tá, Beto? Só citando uma coisa assim, eu não sou dessa área. Então, assim, eu falo isso ao longo do meu texto. Então, mas aonde que B. Silveira escreveu isso? Ah, escreveu nesse artigo aqui. Aí vem aqui. B. Silveira, vamos colocar cuidados domiciliares, editora São Paulo, Paz e Terra, 2019. Então, quando eu cito um autor ao longo do meu texto, ele tem que aparecer na minha referência bibliográfica. Então, lembra que a gente falou lá do Paulo Freire, que foi, né, que a educação é um ato político? Aonde que está escrito isso? Está escrito aqui, ó, no livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, que tem 68 páginas, da editora Paz e Terra. É de São Paulo, mas a editora é Paz e Terra, 2019. Esse é um livro que é... Você tem uma outra forma. Então, Paulo Freire, título do capítulo, aí veio o sobrenome de quem organizou o livro e o título do livro. Quando eu vou citar um artigo que está numa revista, num periódico científico, aí eu vou citar o sobrenome da pessoa, o título, o periódico, o volume, o número, de página tal a página tal e o ano. Aí, quando eu vou citar um site, aqui ficou um pouquinho cortado, peço desculpas. Eu vou citar o sobrenome, o nome, o título da página, o ano disponível em. Eu trago o link aonde está disponível, né, aquele site, no dia acesso em dia 31 de outubro de 2025. Então, são formas que eu tenho de organizar um trabalho científico. Essas formas são importantes para a escrita científica. Então, todas essas normas que a gente trabalhou hoje são normas importantes para que a gente consiga fazer esse trabalho de bastante qualidade, porque senão acaba que a gente fica, né, que a gente não faz de forma correta, como a gente tem que estar escrevendo por meio da escrita científica. Então, nós vamos ter várias normas, vamos ter várias formas de escrever, é uma linguagem cuidadosa, uma linguagem mais coloquial, mas é essencial para que a gente consiga comunicar as pesquisas que a gente tem feito. Então, eu vou deixar, tem um vídeo para vocês assistirem, deixa eu só abrir aqui, colocar aqui o que a gente tem para essa semana, fazer o compartilhamento aqui, ver. E aí vai ter a atividade referente a outra atividade da outra aula, né? Na verdade, você vai ver, aqui na unidade 1, a gente não colocou, eu não coloquei atividade, porque foi a primeira semana, então eu deixei para que vocês conseguissem assistir, né, a aula, eu tinha gravado a aula síncrona, ela está disponível aqui. Aqui na atividade, aqui na unidade 2, aí a gente vai ter uma atividade avaliativa, que é um fórum de discussão que vocês têm que participar, tá? Então, vocês têm que assistir essa aula, têm que fazer aqui a leitura do material que está disponível, e tem um material de apoio, que é um vídeo que fala sobre metodologia científica e leitura das normas da ABNT. Aí, depois disso, que vocês fizerem essa leitura, vocês vão participar, vão fazer essa atividade avaliativa, que é o fórum, que é a nossa primeira atividade avaliativa, tá? Da primeira semana, eu deixei para que vocês fizessem a leitura, assistissem a aula. Agora, nessa segunda semana, a gente já tem essa atividade avaliativa. Todas as atividades valem 8 pontos, soma tudo, divide pelo número de atividades, né? E 2 pontos é do seminário integrador, que a gente tem ao final do semestre. B, você ficou com alguma dúvida até aqui? Você viu que a gente tem aí já
a aula passada, né? Já está aqui. Uhum. Eu, né, sugiro que você assista, aqui está a unidade 1, tem o que é para ser visto, aí essa unidade 2, e semana que vem a gente vai aqui para a unidade 3, que a gente vai voltar aprofundando na estrutura de um resumo, e aí você vai ver que a gente vai aprofundar nisso, na estrutura básica de um artigo científico, como que eu vou fazer essa introdução, o que, que tem que ter, o que são métodos, resultados, discussão. Vamos falar um pouco dessa linguagem objetiva, impessoal e mais precisa da escrita científica. Alguma dúvida, minha querida? Olha, eu vou ter que ler bastante. E é ler, explorar, uma disciplina muito de explorar, ler, e assim, é delicada, é chata, né? Mas você vai ver que você vai achar até gostoso depois. Quando a gente começa a praticar, sabe, Bê, fica bem legal. Você fala, nossa, olha só, eu sei fazer isso aqui, tem regra, né? Aí Uhum, você fica tão viciada que toda vez que você vê um trabalho, você já quer colocar nas regras, Bê. uhum. Aí depois não, você não solta mais, porque É isso na mesmo. realidade acho que a gente já vinha exercitando isso muito no manual, né? Porque antigamente você tinha que pegar a referência bibliográfica, mas era do modo bem mais arcaico, né? Mesmo Uhum. e hoje não. Embora seja mais rápido, né? Tem são as regras, né? E essas Tem regras é que regra. fazem tudo, né? Que fazem a diferença de tudo, né? É isso Mas mesmo. são as Mas que coisas, legal. são as novidades, não tem como não acompanhá-las, né? É isso mesmo. Mas, meu, eu agradeço muito você ter vindo, eu fico muito feliz. Eu estava triste na aula passada. Eu falei, gente, eu não acredito. Mas que bom que você está aqui. Espero que a gente se veja. Semana que vem tem a coministração também, na quarta-feira, das 18 às 19 horas. E qualquer dúvida, procure os tutores temáticos também, que eles estão à disposição, tá, Bê? Sim, sim, muito obrigada. Um excelente final de semana, foi um prazer. Estou Eu muito também. feliz por retornar e vamos trabalhar bastante. A gente está feliz de te ter de volta, tá? E vamos finalizar esse curso, você vai ver, tá bom, querida? Pode Com contar toda conosco, certeza, pode me chamar aí, tá? Pelo AVA, que a gente está sempre atendendo, tá? com certeza. Muito obrigada. Obrigada, um abraço, boa noite. E parabéns pelas publicações. É uma Ah, honra. obrigada. É do meu fazer, né, Bê? Tenho que, não tem jeito, o Uhum, professor tem que publicar, né? uhum. Muito obrigada, professor. Um Obrigada, abraço. querida, tudo de bom. Igualmente.